São as imagens que abrem o álbum de qualquer visita ao Vaticano, também as dos bispos de todos os países, que realizam periodicamente e se encontram com os organismos da Santa Sé na visita ad limina. As imagens do encontro com o Papa e as mensagens que deixa a cada bispo e ao conjunto do episcopado sobressaem naturalmente nos acontecimentos de uma semana de diálogos, celebrações nas 4 basílicas maiores de Roma, relatórios que se apresentam e recomendações que se recolhem, a começar pelas indicações do Papa. Habitualmente isto começava com um discurso de saudação do Presidente da Conferência Episcopal e uma resposta também oficial do Papa, e ele disse: não vai haver esses discursos, vamos entrar diretamente num diálogo entre nós. O que marca mais no encontro com o Papa é o estar com ele, é a atitude, é o sorriso, é a boa disposição, é o diálogo aberto. O Papa recebeu-nos com um acolhimento paternal, uma fraternidade de irmão mais velho, mas colocou nas nossas mãos a temática que nós quisemos tratar. O Papa, serenamente, com toda a disponibilidade, com todo o tempo do mundo, apesar de tantos afazeres, ouviu da parte de todos aqueles que quiseram falar, perguntas, questões, partilhas, provocações também, sobre as mais diversas áreas, dos jovens aos idosos, dos avós às famílias, dos migrantes à situação económica, dos progressistas e dos tradicionalistas, portanto, todas as áreas. Os bispos de Portugal realizaram a visita ad limina ao Vaticano, junto dos túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo, as colunas da Igreja Católica, entre os dias 20 e 25 de maio. Eram 20 bispos diocesanos, 5 bispos auxiliares, o bispo eleito de Beja, 2 bispos eméritos, que são cardeais, e o secretário. Dom Roberto Mariz, bispo auxiliar do Porto, é o mais novo do grupo. Está pela primeira vez numa visita ad limina. Acontece com muitos outros deste grupo. Pelo contrário, Dom António Montes é o bispo que já passou por mais encontros destes no Vaticano. Muito bem, por aqui então em Roma. É mais uma vez, a última vez. Quantas são elas já? Comigo foram... Bem, eu estive a primeira vez que estive na visita ad limina, não como bispo, foi em 1992, porque eu nessa altura era membro do Conselho Geral dos Franciscanos, que é aqui perto, e vim cá visitar, vim cá almoçar, e depois convidaram-me para ir fazer a visita à Igreja de São Paulo, à Basílica de São Paulo. Em cada visita ao Vaticano, os bispos de Portugal informam, apresentam relatórios e, sobretudo, dialogam sobre temas muito diferentes como o desenvolvimento, a liturgia, a comunicação, a disciplina, a doutrina. Também a educação e a cultura, que tem agora na coordenação deste organismo um dicastério da Cúria Romana, o cardeal português José Tolentino Mendonça. A educação e a cultura são campos privilegiados da ação da Igreja, onde a Igreja tem uma experiência importante, uma história para contar, mas sobretudo são lugares de futuro, onde a Igreja é chamada também a reimaginar a sua presença, a reinvestir num esforço grande de adequação aos novos tempos. Um dos assuntos que se falou, por exemplo, foi da tradução digital dos conteúdos de algumas disciplinas e de algumas iniciativas da Igreja, e isso, sem dúvida, é um sinal dos tempos. O cardeal poeta deixou aos bispos de Portugal o desafio de um olhar positivo, da capacidade de reinventar o diálogo cultural. O campo cultural abre-se no futuro à ação da Igreja Portuguesa e à ação da Igreja no mundo
como um lugar privilegiado de escuta, de colaboração com os outros homens, homens e mulheres, porque vivemos de facto num mundo cada vez mais plural. A Igreja integra a pluralidade do mundo, está presente, escuta, diz a verdade que a habita e que a transporta, e sonha ao lado dos outros mulheres e homens, sonha um mundo melhor. Nesta visita à Límina e à semelhança de anteriores encontros com os organismos da Santa Sé, os bispos de Portugal comunicaram dinamismos da Igreja em Portugal e debateram com os responsáveis da Santa Sé as perspectivas para cada um dos setores da pastoral, tendo em conta não apenas a realidade portuguesa, mas as circunstâncias globais. Em qualquer caso, foram muitos os desafios saídos dos 15 encontros realizados ao longo de 4 dias. A Igreja em Portugal está envolvida, está de coração aberto, está disponível para fazer caminho com o Santo Padre, o Papa Francisco, para fazer caminho com todos os que são participantes ativos na própria Assembleia Sinodal. E nós temos o nosso contributo, talvez humilde e simples, a dar, sobretudo a disponibilidade para a renovação, para a abertura de horizontes, no que diz respeito à evangelização, no que diz respeito ao acolhimento das pessoas, no que diz respeito a desenvolvermos uma relação mais eficaz e mais eclesial entre os membros da hierarquia, a generalidade dos cristãos leigos, dos consagrados do povo de Deus, para reorganizarmos as nossas dioceses e paróquias e outros serviços a partir desta centralidade da comunhão, da participação, da missão. Portanto, estamos abertos, estamos disponíveis, e foi muito bom este diálogo com a Secretaria-Geral do Sínodo, porque nos veio confirmar naquilo que estamos a fazer e também demos, enfim, fizemos o eco daquilo que tem estado a ser a realidade em Portugal. Tivemos presente 3 dimensões. Em primeiro lugar, a vida consagrada e as sociedades de vida apostólica como dom, como dádiva. Em segundo lugar, a vida consagrada com os seus desafios. E em terceiro lugar, com as suas perspectivas de futuro. Naturalmente que o tema da diminuição das vocações, assim como de um certo surgimento hoje de novas realidades, se encaixam no capítulo dos desafios, que é necessário refletir, é necessário pensar com diálogo, com discernimento, e finalmente a dimensão dessas perspectivas de futuro, onde a vida consagrada continuará a surgir como uma proposta que realiza verdadeiramente a vocação profética da Igreja. O primeiro plano da evangelização ela acontece por atração, isto é, quando alguém vive seriamente a sua fé e procura testemunhá-la, não apenas nos âmbitos eclesiais, mas também na vida profissional de cada dia, as pessoas interrogam-se sobre aquele estilo de vida e mais tarde ou mais cedo vão fazer a pergunta: porquê aquele estilo de vida? E depois é o que nós chamamos, e isto o Concílio diz-lo claramente no decreto sobre a atividade missionária, em que o primeiro passo da evangelização é o testemunho de vida, é a caridade para com os outros. É por isso que o Papa Francisco tem estado a pôr o seu pontificado nos pobres, nos últimos. Porquê? Porque é a partir daí que nós nos tornamos credíveis. Nós somos credíveis na medida em que a nossa vida dá testemunho daquilo em que acreditamos. A seguir, temos então de novos métodos e temos também de percorrer novos caminhos. Não podemos viver de uma recordação bela, de uma jornada mundial, até porque a visão que o Papa tem para a pastoral dos jovens para este momento é muito clara. São 2 vias muito claras. Uma
de festa, de atração, de encontro, como aconteceu com a Jornada Mundial, e uma outra mais discreta, mas decisiva, que é o aprofundamento, que é o caminhar juntos. E, portanto, que é o passar depois ao cotidiano, não sozinhos, mas em pequeno grupo. Portanto, e nós trouxemos do Dicastério também indicações muito claras sobre esta passagem de uma experiência de convocação, de encontro, àquilo que agora é a vida de cada dia, em cada diocese, em cada movimento, em cada grupo, a importância que têm também os carismas, mas ao mesmo tempo a importância que têm os grupos espontâneos de cada paróquia. Portanto, é este trabalho que temos que fazer agora, tendo consciência que no próximo ano já temos uma ocasião, de novo, de encontro e de festa no Jubileu 2025, ainda por cima centrado na esperança. Foi muito importante a reflexão que se fez sobre a família, tendo em conta também tudo aquilo que nos vem do ambiente social e cultural, e o cardeal Farrell foi muito incisivo na necessidade de fazermos um anúncio, preocuparmos-nos sobretudo em anunciar o Evangelho às famílias. Claro que não vamos esquecer todos os problemas e ideologias que também nos circulam, mas nós devemos ocupar-nos não tanto em polémicas, mas sobretudo em oferecer este anúncio de uma forma, através naturalmente de gestos e de palavras e sobretudo do testemunho, não é? Testemunho. Concretamente na área da educação, sublinhamos dois aspectos que são importantes, nomeadamente para a nossa Comissão Episcopal, a importância da aula de religião, educação moral religiosa católica, na escola pública e também privada, a importância que tem como espaço de diálogo, de encontro, sobretudo de transversalidade de conhecimentos, transmissão de conhecimentos, e que tem tido digamos assim, um desenvolvimento muito interessante e, sobretudo, está numa fase de renovação muito interessante. Renovação não só de programas, mas sobretudo de materiais, mesmo digitais, e tem havido uma boa receptividade da parte dos alunos. E além do esforço, naturalmente, de formação dos professores. A outra área é a área da escola católica, que em anos recentes passou por uma profunda crise, com grandes dificuldades de alguns colégios, de algumas escolas, e se calhar é importante que nesta altura se dê um novo elan, se dê um apoio forte para a renovação. Tendo em conta exatamente essa escassez de vocações, o reformular também não só a existência do seminário, mas a comunhão das dioceses também em termos de casas de formação, comunidades muito reduzidas que acabam por não ter em si também capacidade para viver o próprio sentido de comunidade, com números de facto muito baixos, que obriga a uma reflexão também interna entre nós, das próprias dioceses, se juntar de seminários, se não juntar de seminários, porque muitas vezes se calhar o manter seminários muito reduzidos é uma questão também de manter uma imagem do passado que já não corresponde ao presente. Temos que mudar a comunicação institucional, creio que esse que é um dos pontos em que as várias dioceses e as várias instituições eclesiais precisam de crescer muito. A Igreja comunica não simplesmente quando usa meios de comunicação social e não simplesmente quando faz passar, digamos, claramente a sua mensagem religiosa, mas comunica sempre porque o próprio Deus é comunicação, se quisermos, não é? Os vários meios de comunicação da Igreja em Portugal, que não são assim tão poucos quanto isso, não é? Se virmos bem, até são bastantes, mas que todos estes meios de comunicação comecem a trabalhar verdadeiramente em rede, uns com os outros. Nesta Comissão Episcopal, criar-se um serviço estruturado para acompanhar as instituições de solidariedade social e as misericórdias, a União das Misericórdias. E nós, de facto, nesta Comissão, temos 8 organismos
instituídos e não temos um organismo instituído para acompanhar esta realidade. Quer dizer, acompanhamos, não desprezamos, nós acompanhamos todos, cada bispo tem o seu secretariado diocesano a funcionar e na União das Misericórdias pessoalmente tenho acompanhado o melhor possível aquelas instituições. Mas que objetivo teria esse serviço? Esse serviço é ter a autoridade, em nome dos bispos, por exemplo, de estar com a União das Misericórdias e com a CNIS junto do Governo Central, junto do Ministério da Segurança Social, para dizer qual é que é as nossas preocupações dos bispos. Não nos fazemos evangelizadores por causa de um curso que fazemos, mas porque somos batizados. Pelo batismo nascem tantos milhões de evangelizadores, só que alguns ainda não deram conta. E este é o desafio que se põe à Igreja Portuguesa, consciencializar-nos que este é um trabalho de todos. Depois também um aspecto que não é menos importante, como as obras missionárias pontifícias são importantíssimas para estas novas igrejas pobres, o desenvolvimento também da missionação nesses lugares e que conta com a partilha também económica da parte das igrejas, estas igrejas que um dia eram igrejas-mãe, mas que ainda continuam responsáveis por tantos projetos evangelizadores por este mundo fora. A Conferência Episcopal Portuguesa não tem propriamente um serviço que trate exclusivamente das causas dos santos. São diretamente as dioceses ou os institutos de vida consagrada. Bom era que aparecessem mais causas de fiéis leigos, homens e mulheres, que não fossem fundadores de institutos de vida consagrada, de congregações, bispos ou padres, para que o rosto da Igreja que peregrina em Portugal fosse ainda mais próximo de todos, para dizer que a santidade está ao alcance de todos. Aquilo que diz o Papa Francisco, a santidade ao pé da porta. Temas debatidos nas salas de reunião do Vaticano, nos diferentes organismos da Santa Sé, que não são tudo numa visita ad limina. O nome, aliás, decorre de uma dimensão que também marca estes dias: a celebração junto aos túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo. Voltemos ao diálogo entre o bispo mais velho, Dom António Montes, e a partilha de memórias com o bispo mais novo, Dom Roberto Maris, sobre o simbolismo destas celebrações. Um momento importante e significativo, digamos, mesmo estruturante da visita ad limina, é a visita às basílicas, às 4 basílicas de Roma, porque nos põe em contacto com o começo da Igreja, porque a Igreja não é uma entidade só do tempo presente. Ao fazer a visita ad limina, nós estamos em comunhão com a Igreja fundada pelos apóstolos. De resto, a expressão, a visita ad limina, em português, a melhor tradução seria a visita à soleira dos apóstolos, à residência dos apóstolos. E aqueles que nós celebramos aqui em Roma viveram momentos difíceis. Os tempos de hoje também têm muitas contingências de dificuldades e não faltam cristãos também mártires no tempo de hoje. Mas estamos a falar de gente naquilo que foi a perseguição vivida naquela altura, que cruzaram o testemunho vivencial físico com Jesus e o Senhor ressuscitado. Estamos a falar de Nossa Senhora, São João, São Pedro e São Paulo, com essa vivência do Senhor ressuscitado, que é aí que se alicerça a nossa fé. Aquilo que dizia Pedro, aquilo que diziam os Atos dos Apóstolos, onde se refere nas epístolas, o que nós vimos, o que nós tocamos, o que nós presenciamos, não podemos calar. Nos encontros realizados no Vaticano, o problema dos abusos sobre crianças e pessoas frágeis esteve em análise em mais do que um organismo, nomeadamente no Dicastério para os Bispos e para a Doutrina da Fé. Não viemos aqui simplesmente a fazer contas de uma realidade passada, porque nós, no passado, estivemos sempre em contato. Portanto, concretamente, a Congregação para os Bispos e a Congregação para a Doutrina da Fé são os dois dicastérios que mais estão ligados a este tema. E foi nos 2 organismos que o tema foi tratado, analisando o percurso feito e as propostas que estão em estudo para dar seguimento a uma temática assumida pela Conferência Episcopal Portuguesa. Hoje todos começaram por reconhecer a coragem
esta foi uma palavra, a coragem da Conferência Episcopal Portuguesa em tomar a sério este tema e procurar soluções que vão de acordo com aquilo que a Igreja está a propor para todas as igrejas dos diferentes países. Nós estamos a fazer um grande trabalho de prevenção e de formação dos agentes pastorais para que estejam atentos a esta realidade, saibam detectá-las, saibam evitá-las e saibam também ajudar e criar uma cultura, que isso é que é importante, criar uma cultura na sociedade portuguesa. Um objetivo cada vez mais urgente. Nós fizemos aquilo que estamos a fazer e a tentar fazer aquilo que nos parece que toda a sociedade devia fazer. Que era fazer um esforço de conhecer a realidade, fazer um esforço de apoiar as vítimas das questões, que são sempre dramáticas e traumatizantes, e depois de criar perspectivas para um futuro melhor. As compensações financeiras inscrevem-se nesse procurar de um futuro melhor. A Conferência Episcopal Portuguesa tem analisado o tema, que vai operacionalizar ao longo deste ano. As linhas gerais estão todas já delineadas e já foram até tornadas públicas. A forma concreta depois dos processos a fazer, isso está-se aí a ver porque são coisas complexas também. Porque tem muitas coisas a ver, tem a ver com a privacidade das pessoas, tem a ver com a diferenciação, a diversidade do que pode haver de casos destes, mas sobretudo de ir ao encontro de cada pessoa, da sua realidade dramática que viveu e também nas perspectivas que tem, como é que isto pode contribuir para a sua reparação mais profunda. Ao longo de 5 dias, os bispos de Portugal realizaram 15 visitas a organismos da Santa Sé, celebraram nas 4 basílicas maiores de Roma e encontraram-se com o Papa Francisco. Oportunidades de repensar modos de presença em cada diocese e levar para Portugal ideias que passaram pelos diálogos e as mensagens recebidas. A sinodalidade que se está a discutir no sínodo está invadindo a Igreja e isto é bom. E é bom também chegar aqui e encontrar nos dicastérios romanos, isto é, na Cúria Romana, que é aquela que tem a ligação do Papa com o resto da Igreja, e encontrar o ambiente de acolhimento, de compreensão para discutir as coisas, mas também a liberdade de falar. A visita a Límina foi um tempo muito belo, devo dizer. Nós às vezes pensamos, enfim, no que significa uma semana em Roma, a correr de dicastério para dicastério, com o tempo muito ocupado, mas isso acaba por ser secundário quando temos a possibilidade de estar com os prefeitos, com as diferentes equipas que trabalham nos diferentes dicastérios do Vaticano, de dialogar com eles, de apresentar também as nossas sugestões, de fazermos as nossas perguntas, de recebermos inclusivamente algumas indicações e orientações, não numa perspectiva legalista, mas de quem está disponível para acompanhar a Igreja em todos os países, nomeadamente em Portugal. Esta proximidade com os dicastérios fez-nos perceber a Santa Sé por dentro. Uma Santa Sé atenta, com um sentido de apoio às igrejas locais. Senti, em relação à última visita há 9 anos, menos centralismo curial, maior sensibilidade para o acompanhamento de cada igreja. O mais importante de toda a visita à Límina, para além dos papéis e das burocracias e das estruturas, é conhecermos-nos, não é? É estarmos com Pedro, estarmos com os colaboradores do Pedro e sabermos que se chama António, que se chama José, e que é leigo, e que é padre, e que é bispo, e que a partir de agora, quando houver uma questão de Setúbal, de Lisboa, do Porto ou de Coimbra, nós tratamos-nos pelo nome. E quando nós nos tratamos pelo nome, as coisas correm de maneira mais sinodal. Se os bispos não vêm para a visita à Límina para prestar contas pelo trabalho que desenvolvem nas seus dioceses, também será certo que não levam daqui um caderno de encargos para executar depois nas diferentes regiões do país. Mas sim essa sintonia com um projeto para o catolicismo no mundo de hoje, marcado pelo trabalho em conjunto, pela escuta de todos e por esse propósito de querer fazer chegar a todos
o Evangelho, a novidade de Jesus Cristo. Foi essa a experiência desta semana na visita à de Límina, ainda muito marcada pelo dinamismo que resultou da Jornada Mundial da Juventude e pelo ânimo que deixou não só nos jovens, mas também nos bispos de Portugal e nos organismos da Santa Sé, como tivemos oportunidade de verificar ao longo desta semana. João Pedro Gralha e Paulo Rocha, o programa 70x7 no Vaticano. António Montes. Foi um prazer. Igualmente. Aí, cada um no seu sítio, mas unidos. E até à próxima, está bem? Até à próxima. Um abraço. Obrigado. Obrigado.